rapaziada, e esse caso, o Luciano Juba, hein? Rapaz, ontem ele saiu do jogo aqui, ó, aplaudindo de forma irônica e a torcida xingando e detonando ele ali, principalmente nas sociais, né? E aí, lógico que isso gera uma repercussão, né? Olha aí, a diretoria do esporte foi muito amadora em ter recusado 4 milhões de reais por 2 meses ali para Luciano Juba. E de fato, gente, hoje a sensação e a perspectiva é essa: não valeu a pena segurar a Juba e recusar os 4 milhões de reais. Ah, mas isso aí já era óbvio, eu avisei para você, mas eu também avisei. Na época, quando saiu aquela informação, eu falei, velho, com esses 4 milhões, dá para trazer duas boas peças. Não é possível que não dê, pô. Se não der, é o fim do mundo. Mas se bem que para esses caras aí, gente, Augusto Carreira, Jorge Andrade, eles não sabem contratar, não sabem negociar. Olha as contratações que chegaram até agora para o esporte. Então, assim, era esse o meu medo, pô. O esporte, vai-te embora, Juba, vem 4 milhões e aí vamos tentar contratar reforços. Os caras não têm competência para contratar, não, meus amigos. Eles são péssimos em contratar jogadores. Então, assim, era uma decisão de altíssimo risco e que claramente a perspectiva nos próximos 5, 6 jogos é que Juba vai fazer um gol, uma assistência, nada muito além disso. Então, os 4 milhões que a diretoria do esporte recusou foi de fato amadorismo, tá? Amadorismo puro, sem dúvidas nenhuma. E óbvio, né? Só para deixar claro, a análise lá no final de agosto para o início de setembro ia ser mais assertiva, né? A gente ia ter um retrato muito fiel, ó. Valeu a pena ou não? Porque se Juba, de fato, tivesse decidido os jogos, pô, decidisse ontem, aí decidiu esse jogo passado, aí passava um jogo jogando mal, mas o outro já decidisse. Fosse decidindo ali jogos, poderia, de fato, valer a pena. Seria uma decisão de altíssimo risco. Mas aí a perspectiva é que Juba não vai agregar esses 4 milhões de fato. Era um valor interessante. Eu até estava escutando o Fred Figueiredo falando que não era 4 milhões assim que ia cair num Pix agora para o esporte. Ah, toma aí, 4 milhões agora para o esporte. Pingou hoje, amanhã já contrata. Não, não seria assim, tá? Teria alguns gatilhos ali, que Juba ia ter que jogar, sei lá, X partidas pelo Bahia e tal. Era um valor que poderia chegar até 4 milhões. Não é que seria um valor ali depositado 100% integralmente para o esporte, e dos 4 milhões ia cair ali uns 3 e um pouquinho, ou quase 3 milhões de reais para o esporte. Então, não seria 4 milhões de reais, assim, segundo o Fred Figueroa, que ia cair agora um Pix na conta do esporte, tá? Só para deixar claro. Mas, de qualquer forma, um pouquinho menos de 4 milhões, ou com gatilho, de qualquer forma, tá se provando que não valeu a pena esse risco aí. Mais uma vez, eu falei aquilo, aqui no canal. Foi muito livramento. O primeiro ponto foi livramento para o Bahia. Mesmo que Juba tivesse decidido jogos para o esporte, pô, decidiu ali, decidiu aqui, beleza, tá agregando, fazendo gol, jogando bem e tal. Mesmo que Juba continuasse bem na Série B, seria livramento para o Bahia, meus amigos. Sabe por quê? Gente, ele já está com pré-contrato assinado. Vai chegar no Bahia agora, no mês de setembro, de graça. O Bahia não vai gastar R$ 1 com ele. E aí o grande detalhe: Juba não é um jogador consolidado de Série A que chegaria no Bahia hoje e ia decidir jogos na Série A, não. Juba ainda, eu vejo que ele está pronto ali para jogar, mas se bem que ele está no declínio absurdo já nesse período agora de julho. Ano passado foi a mesma coisa, bateu os de junho, finalzinho de junho para início de julho, ó, penhasco, despencando, é um declínio absurdo no desempenho de Juba, e aí, de fato, ele não está jogando bem. E aí está o ponto, ele não é jogador consolidado para a Série A. Ele é hoje uma boa aposta, uma boa contratação ali e tal, para ele ir se adaptando ali ao clube, ao modelo de jogo do Bahia, de Renato Paiva e tal, para que no próximo ano ele já chegue ali numa Série A jogando bem, de fato, sendo mais ativado, acionado nos jogos como titular, de fato. Ele não é jogador consolidado. Ele teve ali espasmos na Série A, até porque aqueles times do esporte na Série B, na Série A de 2021, 2020/21, eram times inqualificáveis, então nem tem como o cara ter um protagonismo tão grande. Juba tinha 20 anos de idade, 19, 20, 21, então era muito novo. E na Série B ele se provou ser um jogador bom, só que não tá tendo constância, bateu Júlio, despenca, é um declínio absurdo. Então, assim, a análise para o Bahia foi livramento para o Grupo City, esses 4 milhões. E com esses 4 milhões de reais, você poderia contratar boas peças. Não diria assim, você não vai conseguir contratar um jogador em definitivo
por 4 milhões de reais. Um bom jogador para Série A consolidado não existe isso. É difícil normalmente. Você vai gastar 7, 8, 9, 10. Mas você pega aquela grana ali e tenta investir em uma outra contratação ou até mesmo buscar um jogador por empréstimo, como o Bahia fez, né? Buscou o Camilo Cândido ali, lateral esquerdo, por empréstimo, com a opção de compra depois no final do contrato, se o Bahia quiser renovar. Então, para o Bahia foi livramento. Para o Sport, uma decisão de altíssimo risco por todo o contexto. A diretoria não sabe contratar bons jogadores e não sabe negociar. Não sabe, gente, são fracos. Essa é a realidade. Infelizmente, eles são fracos. Infelizmente, essa é a realidade, tá? Eu queria agora pontuar um pouquinho sobre o jogo de Sport e Vitória, que eu falei muito mais dos defeitos do Sport no jogo e tal, mas a gente nem entrou muito no mérito da análise estatística da coisa, e também a gente nem falou muito aqui sobre o Vitória em si na partida, né? Cara, é bizarro, né? Mas assim, o Sport fez um segundo tempo pavoroso de ruim, assim, ridículo, assim, daqueles de sangrar os olhos mesmo. Mas não é que o Sport foi envolvido pelo Vitória e o Vitória passeou e massacrou o Sport, era para ter feito 4-0. Não, isso não aconteceu em momento algum. Inclusive foram tempos distintos de certa forma. No primeiro tempo do Sport, eu vejo que melhor do que o Vitória, diria que 60-40. O Sport criou boas oportunidades para fazer 1-2-3-1 no primeiro tempo, pelo menos, tá? Ó, Juba perdeu um golzinho. Aliás, foi uma finalização dele para fora. Nem dá para contar. Perdeu, né? Porque teve aquela bola que ele pega na grande área. Só era ele chutar. Ele tenta dar mais um corte. Não chega a ser uma grande chance claríssima de gol, mas foi uma boa oportunidade dentro da grande área. Bastava ele chutar na barra. Ele tenta dar mais um corte e aí depois perde a bola. Juba perdeu um gol. Aí você vai partir para Ronaldo, perder um gol cara a cara. Tem as oportunidades ali de Love na grande área que, ao invés dele chutar, ele tenta enfeitar um pouco mais. Impressionante isso. Edinho também. Então, assim, o Sport teve mais volume do que o Vitória no jogo de ontem. Não é à toa que o Sport teve 15 finalizações, enquanto o Vitória teve apenas 9 finalizações. Só que aquilo, o Vitória achou um gol espírita, assim, saiu um cruzamento no meio do nada, e nesse meio do nada, Rafael Thierry simplesmente teve o azar de tentar espanar a bola bater no pé dele de forma equivocada, passar por cima de Renan ali e tal, entrar, bater na trave e entrar ali é puro azar, tá, gente? Então, o Vitória achou um gol no primeiro tempo e, além disso, o Vitória chegou numa outra falha individual do Sport. Rafael Thierry falhando pra caramba, entregou uma cabeçada, uma bola bem perigosa para o Oswaldo, que finalizou dentro da grande área, mas foi uma finalização para fora. Foi isso. O jogo do Vitória se resumiu a isso. Há um gol achado e há um chute de Oswaldo com a falha, com a entregada de ouro ali de Rafael Thierry, tá? E basicamente se resumiu a isso o jogo do Vitória no primeiro tempo. Já o Sport finalizou muito mais, chegou com muito mais perigo, mas não foi eficiente, não foi competente para vencer o jogo, né? E é bizarro porque, de fato, o Anderson escalou mal, colocou lá a bandeira de titular como um falso meia. Isso é inadmissível, gente. Inadmissível, velho. Isso é bizarro, mas a gente já destrinchou um pouco mais sobre isso no vídeo anterior. E aí, naturalmente, você perde um pouquinho da criação das jogadas, um pouco mais de lucidez para achar um passe bom, para concluir a jogada em gol também. E Labandeira não é um bom jogador para jogar de meia improvisado ou um falso meia para prender as jogadas com Edinho na ponta direita. Não existe isso. Isso é uma gororoba que Anderson fez, que é inexplicável. Tinha outras alternativas melhores. Bota Juba de meia, ou muda esquema tático. Essas são as opções mais viáveis. Mas não, Anderson não fez isso. Inacreditável, né? Bom, rapaziada. E aí, vira o segundo tempo, ó, só para pegar aqui a estatística, no primeiro tempo foram 9 finalizações contra 5 do Sport, 9 do Sport contra 5 do Vitória, e tal, nenhuma chance claríssima ali que o Vitória criou, além do gol que fez, que não foi uma chance clara, né? Foi um cruzamento no meio da grande área. Agora, o segundo tempo foi pavoroso, tá? O segundo tempo do Sport foi qualquer coisa de bizonho. O Sport até que começa bem e tal, faz um gol também, um gol contra, né? Camutanga faz um gol contra. O Sport começa bem, começa nos primeiros 3, 4 minutos bem no jogo. Eu tinha convicção que o Sport ia virar o jogo. Só que aí, meus amigos, entrou a questão do banco, né? Os bancários do Vitória foram mais eficientes no jogo de ontem. E, de fato, tem um banco um pouquinho mais qualificado do que o Sport para o jogo de ontem. Já que a gente estava sem Fabrício Daniel, sem Jorginho, sem Fabinho, o banco do Vitória se torna um pouco mais qualificado. Não é que o banco do Vitória tem super estrelas, não.
mas tem jogadores minimamente mais decentes do que o Sport. E aí, Zé Hugo entra no segundo tempo e com um minuto não, 5 segundos depois que a bola rolou, ele pega uma bola no rebote, finaliza. E aí, Renan, aí as falhas individuais de Renan, que é um goleiro fraquíssimo, um goleiro nota 6, tá? E sendo muito otimista ainda com o Renan, esse é o patamar de Renan, gente. Quando tiver um mínimo desvio, ele vai falhar. Qualquer bola que saia um pouquinho da trajetória. Aí, não, você não pode criticar o Renan. Pô, irmão, faz uma, pelo menos, decide um jogo, faz alguma defesa boa, assim. Pô, decidir um jogo aqui não tem, velho. Não tem, pô. Então, assim, chega uma hora que sempre vai pesar na análise o caminhão de gols que Renan toma com um grau de desvio ali mínimo, ele vai tomar. Então, assim, a partir do gol do Vitória, a Ilha do Retiro, que estava empurrando um pouco o time ali, depois que achou um empate e tal, estava tentando empurrar o time, tomou o gol, sentiu o baque. Anderson espera tomar um gol para depois mexer, é inacreditável. Ele deveria mexer no intervalo. Edinho horroroso, Juba horroroso, Facundo horroroso, Ronaldo bailando em campo, desfilando. Aí tu espera bater, tu espera tomar o gol para mexer? Porra, aí não existe isso. E quando tu vai mexer, tu só coloca Alan Ruiz. Alan Ruiz não muda o patamar da equipe, ele não muda a dinâmica. Até porque não é nem só focando em Alan Ruiz, tá? Um jogador ontem ia fazer a diferença? Só se fosse Messi entrando ontem. Aí pode ser que sim. Mas não vai fazer a diferença, gente. Então, assim, ontem era para ele tirar Ronaldo, colocar Pedro Martins, tirar a Bandeira, colocar o próprio Alan Ruiz ou o Juan Xavier, tira Edinho, pô, fortalece um pouco mais o meio de campo, tenta, se vira, muda esquema tático, sei lá, irmão, te vira. Bota até o próprio Bagriel para tentar alçar um pouco mais de bola na área e tal. Irmão, tinha opções poucas, escassas de fato. Carius sentiu, e aí Filipinho já foi uma válvula de escape queimada no primeiro tempo, e Filipinho fez a pior partida da vida dele. Uma coisa medonha, assim, pavorosa. Então, assim, o contexto de fato dificultou o segundo tempo da gente, e o banco da gente entra Gabriel Santos, Wanderson, Alan Ruiz, Juan Xavier, e aí, meu amigo, aí é só com muita reza que o Sport poderia vencer o jogo de ontem, tá? E é isso, o Vitória foi mais eficiente, venceu o jogo, longe de apresentar um grande futebol, né? Conseguiu suportar bem a pressão do Sport no segundo tempo, mas conseguiu suportar a pressão bem do Sport, de fato, mais pelos deméritos do Sport. Porque assim, o Sport não tinha peças. Chega um momento que, pô, não tem peça aqui, irmão. Então, dificultou ainda mais o jogo do Sport, e aí o Vitória conseguiu tranquilamente não tomar sufoco na reta final do segundo tempo, apesar de que teve um chute ali de Fábio Matheus que quase foi gol. Mas, de modo geral, o Vitória não sofreu muito, e parabéns aí pela vitória. O Vitória, que assumiu a liderança aí, estava em quinto, foi para a liderança com 34 pontos, tá a 2 pontos de vantagem aí do Sport. E é isso. É isso, tá, rapaziada? Assim, o Vitória tem que contratar, o Sport tem que contratar também, todo mundo tem que contratar, velho. Agora, a diretoria do Sport não se mexe, não. Incrível. Aí quando se mexe é para trazer os bagres, tá? Aguardar. Bom, é isso, gente. Tamo junto, a gente volta aí mais tarde. Valeu, rapaziada.